Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Javier Milei, o candidato libertário anarcocapitalista lá na Argentina. Será que esse cara vai ganhar a eleição? Olha só, hoje o Maurício Macri disse que não vai disputar a eleição lá na Argentina, o que significa que, sim, agora ele está com chances reais de ganhar essa eleição. E vamos entender o que vai acontecer, qual é a situação e qual que é a minha preocupação nisso aí. Acho que vai ser ótimo, excelente, até para o anarcocapitalismo ficar mais conhecido. Mas eu tenho alguns poréns com essa história. Essa notícia foi sugerida por The Libertarian, sósia do porão do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha como é que está a situação, né? Isso aqui foi uma pesquisa feita com jovens, tá? Então não é com toda a população argentina, com jovens apenas. E nessa pesquisa o Milei aparece em primeiro lugar com 20% das intenções de voto, né? Depois vem a Cristina Kirchner, que falou também que não vai se candidatar na próxima eleição, tá? A Cristina Kirchner, ela disse, só vai ficar sabendo na época realmente, né? Mas ela falou que não vai se candidatar. E depois um monte de gente aqui, o grande nome seria o Alberto Fernandes, que é o atual presidente da Argentina, está muito mal, está muito abaixo aqui. E o outro oposicionista que poderia tirar, né, o Milei ou a Cristina Kirchner dessa disputa seria o Maurício Macri. Então, se fosse esse resultado aqui hoje, iriam para o segundo turno o Milei e a Kirchner. E no segundo turno o Milei ganha com folga no final das contas. Então, ainda é cedo, a eleição acontece esse ano, mas é mais lá para frente, no final do ano. Mas as coisas estão ficando assim bastante... estão ganhando um tempo muito grande em favor do Milei, né? Como eu disse, a Cristina Kirchner não vai competir, ou pelo menos ela disse que não vai, vamos ficar sabendo. O Macri também agora falou que não vai competir, então também parece que não vai ter essa alternativa. O Alberto Fernandes vai tentar a reeleição, mas ele não tem chance. Então, tudo indica que vai ser o Milei mesmo, né? Vamos ver isso daí. A Liberdade Avança é o partido do Milei, então tá com uma maioria também, embora a Frente de Todos, que é o partido da Cristina Kirchner, esteja também com uma coisa mais ou menos equivalente, e o Juntos por El Cambio, que é o do Macri, está com um pouco menos aqui, né? Isso daqui é uma coisa importante, isso daqui também, porque é o outro perigo que ronda essa eleição do Milei. Primeiro, o nome do anarcocapitalismo, do libertarianismo, vai deixar de ser aquela coisa extrema que muita gente tem essa visão que o anarcocapitalismo é um negócio extremo, embora seja a teoria política ou a visão política mais pé no chão que existe da humanidade, muita gente encara como uma coisa extrema, né? Aquele conceito de, caramba, se não tiverem as gaiolas, como é que a gente vai fazer para viver, né? Tem que ter alguém proibindo a gente, alguém controlando a gente. A liberdade é um conceito que na cabeça de muita gente é libertário, é revolucionário, coisa e tal, quando na verdade deveria ser o normal, né? Enfim, mas qual que é o problema disso daqui? O problema disso daqui é que, bem ou mal, o Milei vai ter que atuar como o chefe de uma máquina de Estado, né? Ele vai ter que ser o presidente da Argentina. E daí, qual que é o problema disso? Se ele não tiver um apoio parlamentar significativo, vai virar um Lula da vida. Olha o Lula morto-vivo que está aí. Ganhou a eleição? Ganhou, beleza. Mas não consegue fazer nada. O Congresso não deixa ele votar nada, não deixa ele passar nada. Ele só está passando vergonha lá sentado na cadeira sem apoio legislativo. A mesma coisa vai ser, ou pode ser, o Milei lá. É um risco que existe. Daí a importância de ver como é que está o partido dele também, não só o candidato em si, o Milei. E esse é o problema. O Milei em si é um cara que o pessoal se amarra, ele tem uma personalidade bacana, ele fala bem, ele tem um jeitão de falar que realmente comunica bem, principalmente com jovens, mas o partido dele não tem a mesma desenvoltura. Tem essa visão também, o pessoal gosta, coisa e tal, mas não tem a mesma desenvoltura. Isso pode ser um problema. O Fábio Guiambiage está falando aqui na coluna do Globo, né, preocupado, porque ele está falando que não, quando o Bolsonaro passou a liderar as pesquisas, a preocupação deles é essa, eles encaram o Milei como um Bolsonaro. Não é. O Milei, ele é um anarcocapitalista, como eu, ele não é um conservador, ele não é religioso, ele não tem essas visões, a pauta de costumes é totalmente diferente, né? E ele fala aqui, ó, quando as eleições de 2018, o Brasil se defrontou com um fenômeno a rigor que estava crescendo dos 2 anos anteriores sem que ninguém desse muita atenção, que era o Bolsonaro. Ninguém achava que o Bolsonaro
pudesse ganhar a corrida eleitoral. Tanto que muita gente acha que ele só ganhou por causa da facada, coisa e tal. Besteira. Se você conversa com as pessoas, você vê que tinha muito apoio mesmo, o Bolsonaro sempre teve, continua tendo, inclusive, né? E a mesma coisa você vê com o Milei. Tem muita gente lá, ele chama de outsiders, pessoas de fora, né, assim, que não são do meio político. O que é um nome curioso, porque no caso de Bolsonaro, por exemplo, aliás, isso eu acho que era a grande vantagem de Bolsonaro aqui no Brasil, é justamente o fato dele ser um político, dele ter o conhecimento de como lidar com a máquina. Ele estava com as ideias libertárias, com ideias de diminuição do tamanho do Estado, que são as ideias corretas, as ideias da liberdade, e ao mesmo tempo ele tem o cacife de saber negociar com um deputado, senador, porque é um mundo sujo, meu amigo, não tem essa não. Não adianta o cara querer chegar lá de salto alto na presidência da República, achar que vai mandar e todo mundo vai obedecer, vai acabar igual o Lula, chorando no Palácio da Alvorada de madrugada, sem saber o que fazer, né? Então ele coloca aqui, ó, defensor do Trump, aliado da família Bolsonaro, autoproclamado anarco-libertário, pô, podia botar o nome correto? Anarcocapitalista é o nome que ele usa, ou libertário, é basicamente a mesma coisa, é a mesma visão, né? E é um economista relativamente jovem que começou a se notabilizar em programas de televisão pelo estilo franco e rude. Como eu disse, ele fala bem, ele parece que foi goleiro de um time de futebol da Argentina e coisa e tal. Enfim, é um cara que fala muito bem com o público. Falar com o público é uma coisa difícil, gente. Não sei se vocês sabem, mas tem lá os seus segredos. Eu não sou bom nisso, não. Eu falo notícia aqui, mas eu não sou bom nisso, não. O pessoal que fala bem em público tem realmente uma qualidade adicional. O Milei é um cara excelente no final das contas. E o que ele coloca aqui é que ele teria posições econômicas extremas, é a favor de dolarizar a economia argentina e acabar com o Banco Central. Eu não sei se isso é tão extremo não, porque a Argentina, bem dizer, já teve perto disso, né? Ela já teve uma economia dolarizada lá nos anos 80, 90, não foi anos... Foi durante a década de 90, né, que era o Menem, né? O Carlos Menem era o presidente. Foi década de 90, que era um peso argentino valia $1. Então eu não sei se é uma coisa tão absurda. Você vê vários países que têm feito isso. O Equador fez isso, El Salvador fez isso. São países que conseguem, de fato, manter a economia controlada simplesmente abrindo mão de ter uma moeda. E, de fato, esse é um problema. O problema que o Milei vai ter na Argentina é que a Argentina tem um Estado enorme, inchado, absolutamente maior do que o que precisa ter. Ou seja, quando ele começar a ter o dólar na economia, ele vai ter que cortar o tamanho do Estado, não tem jeito. Vai ter que demitir muita gente, vai ter que cortar muita coisa no Estado. Como que ele vai conseguir fazer isso? Não vai ser fácil não, né? Vamos ver se ele realmente tem essa capacidade de planejar o Estado lá. Vai ter que diminuir o tamanho do Estado, porque do jeito que é a economia argentina hoje, ela não consegue arrecadar em impostos o suficiente para bancar o próprio custo do Estado. E com isso, o governo hoje imprime dinheiro, o governo do Alberto Fernandes, imprime dinheiro e isso causa inflação, é lógico, a coisa mais óbvia do mundo, por isso o problema da inflação lá na Argentina. Mas a questão toda é essa, se a Argentina diminuísse o tamanho do Estado, resolvia o problema, né? Aqui no Brasil, como é que o Brasil resolveu o problema da inflação? Tirou dos governadores o direito de emitir dinheiro. Aqui no Brasil, até os estados emitiam dinheiro antes do Plano Real, né, nos bancos regionais. Acabou o Banco Regional. Alguns estados continuaram com o Banco Regional, mas não tem mais a mesma capacidade de imprimir dinheiro como tinham antes. E aumentou a carga de impostos absurdamente. O brasileiro passou a pagar muito mais imposto na época do Fernando Henrique Cardoso. E, ao mesmo tempo, também fechou muita coisa, privatizou muita coisa, diminuiu o tamanho do Estado. Foi isso que foi o segredo. Não tem outra alternativa, é isso. O Estado tem que diminuir de tamanho para caber no que ele consegue arrecadar de imposto. E essa que é a dificuldade que o Javier Milei vai ter lá na Argentina. Como é que ele vai resolver isso, eu não sei. Independente dele conseguir ou não, eu acho ótimo. Porque as ideias da liberdade, as ideias do anarcocapitalismo vão crescendo, as pessoas tomam contato com a ideia, vão ver como é que é isso na prática, né? E eles falam aqui que o problema é esse, né? Por exemplo, alguém pergunta aqui, como é que você vai fazer se tiver que enfrentar um congresso de oposição pelo contraste da sua votação com o seu partido pequeno? E a resposta que ele dá, vou convocar o povo e explicar que nossas propostas não avançam porque o Congresso não deixa. E vou submeter os temas a plebiscito, né? E isso pode ser uma coisa considerada um tanto autoritária, justamente porque
Isso foi, por exemplo, o que o Chávez fez na Venezuela, né? Acabou forçando plebiscitos para qualquer coisa, e no final das contas o pessoal votou em plebiscito sem nem pensar no amanhã, e gerou esse problema. Eu não acho que o Milei vai por esse caminho, até porque as medidas que ele vai tomar são diferentes das medidas que o Chávez tomou na Venezuela. As medidas que o Chávez tomou foram todas no sentido de aumentar o tamanho do Estado, dar mais poder para o próprio Chávez e coisa e tal. O que o Milei quer é o contrário, é diminuir o tamanho do Estado, gastar menos dinheiro, né? Então, eu acho que não tem, no final das contas, um problema nisso daí. Não vai ser uma autocracia. Ele não está se dando direitos a si mesmo. Ele está usando o povo para tentar combater o próprio Estado. Vai dar certo? Não sei. Não sei se vai dar certo, fico preocupado. Existe o risco realmente de dar errado e isso acabar até manchando um pouco o nome do libertarianismo e anarcocapitalismo. Mas, na boa, eu acho que tem que experimentar mesmo, temos que ir por esse caminho também, não acho errado não. Sempre deixei claro aqui que eu sou favorável a ANCAPs na política, espero que continuem tendo ANCAPs na política aí, né? Enfim. Bom, o Maurício Macri disse que não vai ser candidato à Argentina. E isso faz uma diferença danada, porque não foi só isso não. Ele também recomendou o Milei, ou seja, ele falou que não vai disputar e encorajou os votantes nele para apoiar o Javier Milei para a presidência. Ou seja, no final das contas, uniu o pessoal mais à direita, saiu do pessoal da esquerda, porque lá o grande desafio é o peronismo, né? Que muita gente não vê como esquerda tradicional, mas é esquerda, é a favor de Estado grande, Estado controlador, a mesma coisa que foi aqui no Brasil o getulismo, né? O Getúlio Vargas, aquele pessoal do trabalhismo, aquela coisa mesmo de socialista, né? Enfim, com o Macri fora, meu amigo, é praticamente certo que o Milei agora está no segundo turno. E tudo indica que vão ganhar. O Milei tem feito várias reuniões aqui em vários locais da Argentina, tá vendo? Reúne um monte de gente, um monte de apoiadores, eles estão preparando lá um pessoal para fazer fiscalização da eleição. Eles estão preocupados com a possibilidade de fraude na eleição lá e querem preparar um grande número de gente para fiscalizar as urnas e coisa e tal, para acompanhar as votações e tudo mais, né? Isso é uma coisa que poderia ter sido feita pelo Bolsonaro aqui também. Acho que eles deixaram para fazer isso muito em cima da hora. O Milei já está fazendo bem antes esse tipo de coisa. Muito embora, eu não sei se isso faz tanta diferença no final das contas, né? Bom, e tem mais alguns clipes aqui da campanha dele. Muito bacana mesmo a candidatura dele. Então, assim, acho que vamos ver aí novidades muito interessantes na Argentina nessa eleição. Vamos ouvir falar muito de anarcocapitalismo, muito legal. Estou torcendo pelo Milei, vamos ver no que dá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.